Hoje eu vou falar sobre. É um assunto que tem a ver com. O Nino tá chamando o pai. É um assunto que tem a ver com alimentação, um pouco para desmistificar essa questão de que um alimento é tipo a epopeia da alimentação saudável, sabe? A salvação da sua saúde, ou vilanizar, colocar um alimento como a pior coisa do mundo. Porque eu acredito que isso não existe, né? Acho que eu cresci com meu pai falando que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, então eu acredito sim que a quantidade vai alterar completamente a qualidade do alimento. Eu tenho uma pergunta aqui para vocês que vocês acham que rúcula é saudável? Provavelmente vocês devem estar balançando a cabeça dizendo que sim. É um consenso, né, de que as folhas verdes escuras são saudáveis, ricas em clorofila, em ferro, e realmente são super saudáveis. Porém, a rúcula, por exemplo, ela tem uma substância que inibe a absorção de iodo pela tireoide. E isso pode a curto, médio, longo prazo, né, dependendo da quantidade do seu organismo, levar a um hipotiroidismo, né, por exemplo. Isso acontece com vários crucíferos, na verdade, vários alimentos dessa família, como o repolho, a couve-flor, o brócolis e por aí vai. E quando crus, né, ainda essa reação é mais intensa. Então, o que eu quero dizer com isso é, mesmo um alimento que a gente considera super saudável, ele pode ser um veneninho para você, dependendo da quantidade que você consome. E um outro alimento que a gente considera um veneno, né, que eu considero a droga do século XXI, é o açúcar branco, o açúcar refinado. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo muito sobre o açúcar. Vocês podem entrar lá. Desafio da Bela, 30 dias sem açúcar. Tem muita informação sobre essa substância. Então, o que eu quero dizer com isso? Que mesmo o açúcar, né, a gente sabe que enfim, faz mal, porém depende, obviamente, da quantidade que a gente consome. Por que o açúcar é tão vilão na nossa sociedade? Porque a sociedade brasileira, os brasileiros consomem em média 55 quilos de açúcar por ano, ou seja, é uma quantidade absurda, é uma quantidade muito grande, né? A Organização Mundial de Saúde recomenda até 25 gramas de açúcar por dia. Numa latinha de refrigerante já tem 32, 35 gramas de açúcar, né? Então, assim, já ultrapassou o limite recomendável, só numa latinha de refrigerante. Então a questão não é o açúcar em si, a questão é a quantidade, né? Você usar açúcar como um temperinho para, né, adoçar uma comida, dar ali aquele tchan, fazer um bolo e comer de vez em quando. Nossa, tipo, cara, maravilhoso. O que seria a vida sem chocolate, pelo amor de Deus? Mas a quantidade é muito importante. Então, assim, esse vídeo é para falar que se tem uma coisa muito importante na nossa alimentação é o equilíbrio. E o equilíbrio eu não estou dizendo assim para você comer tudo regradinho, equilibrado. É você ter uma constância, né? E de vez em quando você faz aí o que você quiser, mas você vai estar conhecendo seu corpo, você vai estar entendendo como ele reage a cada alimento, a cada substância. E aí você vai ter uma independência, né? Não vai ter que ficar buscando, enfim, dietas e programas alimentares e etc e tal. Quando você se educa em relação à alimentação, você tem uma liberdade, né? Quando você está disciplinado, né? Eu acho que disciplina, ela traz liberdade. Então, assim, vamos entender como funciona a nossa alimentação, vamos entender qual a quantidade, né, que o nosso corpo consegue lidar com cada substância. Então, é isso, sem muitas elaborações, guarda isso na cabeça. A quantidade altera completamente a qualidade do alimento. Ah, eu lembrei de uma coisa. Até água em excesso mata. Mata real, tá? Não toma tipo 5 litros de água de uma vez, que você morre. Se inscreva aqui no canal. Deixe seu like e o seu comentário também.